monte de escândalo do INSS, aí agora ele, e fora outros assuntos lá, que é aquela questão da lei Magnitsky lá que os Estados Unidos quer tocar em cima do STF. Então, tipo assim, eles começam a disparar uma metralhadora de granada de fumaça de assunto. Sobre operações financeiras, o IOF, que vai encarecer o crédito para empresas, vai impactar o câmbio, remessas para o exterior, investimentos lá fora, gastos com cartões de crédito, de débito e pré-pago, aqueles internacional, e pega algo específico na Previdência. E o anúncio pegou todos de surpresa, assustou o mercado e minou o que restava de qualquer credibilidade desse governo na condução da economia. E por vários motivos. Primeiro, porque contraria uma sinalização do próprio Haddad de janeiro desse ano, quando ele afirmou categoricamente que não haveria nenhum aumento de DOF no dólar, e agora isso está acontecendo. Em segundo, porque evidencia o viés arrecadatório do governo e qualquer busca pelo atingimento das metas fiscais passa sempre por aumento de tributo. Em terceiro lugar, porque é uma medida fiscal, mas com contornos de controle de câmbio, o que é um retrocesso na ideia de conversibilidade da nossa moeda e representa, sim, um fechamento de capital do nosso país. E por fim, porque a medida gerou muito ruído por toda a comunicação atrapalhada, pela coletiva de ontem cheia de desencontros e pelo próprio recuo do governo no fim do dia em que revogou parte das medidas, demonstrando que desconhecia ou desconhece ainda os impactos reais dessas medidas anunciadas. Então é preciso falar de tudo isso, eu quero mostrar o que foi de fato comunicado, o que está valendo e no fim do vídeo também o que cada um deveria fazer para se proteger, para se antecipar, para se precaver deste desgoverno que estamos vendo agora com mais uma medida arrecadatória. E para aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui quem fala de economia, mercados e investimentos, e se você gostar do vídeo, já dê o joinha, compartilhe também e se inscreva no canal, até porque tem muita gente que há muito tempo está aqui assistindo o canal, mas ainda não está inscrita, então verifique se você não está inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo. Pois bem, muita coisa foi anunciada e foi exatamente no finalzinho do dia de ontem, quinta-feira, 22 de maio, já no meio da tarde, começaram a vazar os rumores de que haveria um anúncio sobre o IOF, possivelmente algum aumento, mas em paralelo haveria também uma coletiva sobre um relatório de despesas do governo e o anúncio do IOF viria depois. Isso por si só já trouxe muito ruído, porque toda a imprensa estava ali presente, indagando o Haddad sobre o que era o IOF, o que estava acontecendo, e ele tentando dizer, não, primeiro vamos falar do relatório de despesa, e o IOF é depois, esse anúncio é 5 da tarde, depois que o mercado fechar, mas algo já havia vazado e já trouxe bastante turbulência, volatilidade e preocupação de todos. Mas é preciso falar das medidas que foram anunciadas. Eu separei aqui os principais slides aqui dessa medida de equilíbrio fiscal, como eles trouxeram aqui, e os slides que eles utilizaram na apresentação, que depois acabou circulando. Mas antes eu queria lembrar de algo que eu comentei já há muito tempo, e eu venho reiterando esse ponto, estressando sempre, em que o IOF, em algum momento, poderia ser usado, sim, pelo governo, porque é um imposto que basta uma canetada para aumentá-lo. Então, é muito fácil, simples, arrecadar mais por meio desse imposto, não passa pelo trâmite, pela negociação, pela articulação com o Congresso, nem nada. Basta uma canetada, aumenta o imposto e pronto. E é exatamente o que aconteceu agora. O meu receio sempre antes foi muito mais com relação a uma forma de impedir, de dissuadir a remessa de dinheiro para o exterior. Agora o viés tem sido mais arrecadatório, mas como a gente vai ver, também tem uma ideia de desincentivar que o dinheiro saia do Brasil. Então, esse risco sempre esteve aí, e eu sempre fiz questão de dizer, olha, IOF é um perigo, basta uma canetada, e a alíquota máxima pode ser de até 25%. É 20 ou 25%, eu não estou bem lembrado agora, qualquer coisa me corrijam aqui, mas basta uma canetada para aumentar mais. Então é claro que esse... Cara, eu tive que pausar aqui, porque eu, na primeira vez que eu vi esse vídeo, eu não tinha prestado atenção nisso. Imagina, galera, 25%. E vai chegar nisso aqui, sem dúvida. A Argentina, cara, tinha colocado IOF no dólar de 65%. Para quem estava usando cartão de crédito internacional na Argentina, para o cara não ficar acessando o dólar, de forma que compensasse, entendeu? Então, o IOF, cara, ele é um instrumento ele é um instrumento fiscal, tributário, mas que rola como, entre aspas, uma normativa do Banco Central, entendeu? Ele não rola como uma lei, entendeu? Por isso que eles conseguem soltar uma normativa na canetada e alterar isso no momento que eles quiserem. Se eles acharem que está tendo muita fuga de capital, que foi uma das coisas que a gente falou aqui, que teve gente que achou que era teoria da conspiração, nessa questão do governo estar falido e em dominância fiscal. Eu falei, acho que não foi o primeiro Libertalks que eu falei com você, foi até no meu vídeo pessoal de dominância fiscal que eu fiz no meu canal, eu falei, uma das consequências de quando o Estado está falindo a moeda é impedir fuga de capital. Ou ele vai encher de imposto, ou ele vai usar uma manobra. E o IOF está sendo isso daí. Então, tipo assim, nada impede que daqui um mês ou dois, usando qualquer desculpa que eles queiram, eles botem 25%. Eles podem simplesmente, cara, quebrar um estado inteiro. A gente tem estados que são dependentes de exportação. A gente vai falar isso depois, mas o Espírito Santo, por exemplo, é dependente de exportação quase completa da indústria do estado deles. Eles podem quebrar um estado inteiro só deles fazerem isso. Fora
outras empresas no Brasil inteiro que dependem de exportação, fora o agro. E então, tipo assim, cara, os caras, eles têm um poder de ferrar com tudo, assim, num curto período de tempo. E tem gente que tá falando assim, IOF, não vai ter Disney pro pessoal só. Mas o pessoal não leva em consideração, cara, que muita gente que emprega pessoas pode deixar de existir empresas por causa disso, cara. O que muita gente não entende é que aquilo não afeta só diretamente no que parece afetar. A economia, tudo é uma cadeia. Cada coisinha que você mexe vai afetar toda a cadeia, entendeu? Eu estava vendo hoje, inclusive, o imposto por importação, aliás, de painel solar aqui no Brasil. Em 2022, se eu não me engano, era 0%. 2023 foi para 7%, 2024 foi para 9%, agora em 2025 a gente já está em 25%. O que é que isso significa? Energia, pessoal, todas as fábricas, todas as empresas, todo mundo precisa de energia para funcionar. Então, o custo da energia ficando mais caro vai afetar toda a cadeia, vai afetar todas as empresas, a economia como um todo. Mas não é todo mundo que usa painel solar. Beleza, mas vocês viram agora que o Papai Lully vai dar aí para, sei lá, quantos, 60 milhões de vagabundos, vai dar aí energia de graça? Quem que vocês acham que vai pagar isso? E aí o painel solar, que seria uma alternativa para empresas que vão ser mais escorraçadas pelo governo, pagando a conta de um monte de vagabundo, não tem como. Que aí é 25% para importar painel solar. Então, assim, os caras estão esmagando e sufocando a gente de todas as formas mesmo, né? E o mais engraçado disso, antes da gente continuar com as falas do Fernando, cara, e eles estão lançando na mídia tudo que eles podem de cortina de fumaça, né, cara? A gente viu o quê? A gente falou do Lady Gaga lá no show da Lady Gaga, o bebê reborn. Aí começa a dar mídia mais para esse negócio do pose que aconteceu, só que de uma forma tentando fazer os caras parecer coitados, né? E eles vão jogando uma cortina de fumaça atrás da outra para ver se afunda isso aí, esconde, entendeu? Se esconde esse negócio do EF, se esconde escândalo do INSS. Aí agora e fora outros assuntos lá, que é aquela questão da lei Magnitsky lá que os Estados Unidos quer tocar em cima do STF. Então, tipo assim, eles começam a disparar uma metralhadora de granada e fumaça de assunto, tipo assim, que faça polêmica, enquanto eles não estão conseguindo censurar as redes sociais, cara, entendeu? Só que, A tipo gente assim, vai falar disso aqui hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Tomara que dê, porque eu quero muito falar disso aqui hoje. A lei Magnitsky, é assim que fala, né? A lei Magnitsky, que tá rolando aí, vocês estão sabendo do assunto? Isso daí, cara, tem relação com a censura que eles vão fazer nas redes sociais, e é na semana que vem, e ninguém tá falando sobre isso. Enfim, a gente vai chegar lá. Vamos voltar pro Urit aqui. Bora. Antecedente deixa todo mundo muito receoso com o que pode acontecer daqui para frente. Mas voltando aqui às medidas, então, que foi anunciada, essa medida de equilíbrio fiscal, entre aspas, porque é arrecadando mais. E aqui, então, temos as principais alterações: harmonização da política fiscal com a política monetária, colaborando com os esforços do Banco Central na convergência da inflação às metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Aqui já vem o primeiro ruído e os desencontros todos gerados, porque o que circulou na imprensa e que alguns veículos divulgado de uma maneira, depois corrigido a informação, mas o que foi divulgado é que o próprio Galípolo, presidente do Banco Central, foi pego de surpresa pelas mudanças no EF e ele seria contrário a esse aumento. Então, vejam só, uma medida que impacta câmbio, que impacta inflação, que impacta a gestão do Banco Central e, teoricamente, ele nem foi consultado, isso deveria estar na alçada do Banco Central e não simplesmente da Fazenda numa medida fiscal, de ajuste fiscal, enfim. Mas logo depois veio outra notícia, e essa foi atualizada 8 horas atrás, então foi na madrugada, em que o Haddad e o Galípolo trataram do aumento do IOF numa reunião tensa e que teria acontecido na terça-feira. E durante a coletiva de ontem foi falado sobre isso e perguntaram se o Bacen tinha sido consultado ou não, e numa das respostas, um dos secretários que estava ali presente disse que sim, isso foi confirmado, foi combinado com o Bacen, então não sabemos se foi ou não combinado, mas o desencontro é uma falta grave, essa falta de comunicação, esse ruído todo. Mas voltando aqui às medidas, vamos lá. A IOF seguro, esse que é o que impacta a Previdência, depois eu vou falar sobre esse, crédito para empresas, uniformizar alíquotas, afastando assimetrias, reduzir complexidade operacional, buscando neutralidade tributária e justiça fiscal. IOF câmbio, uniformizar também as alíquotas, afastando distorções, harmonizando o sistema e contribuição para a redução da volatilidade cambial. O que para mim aqui já é indignante, e que é algo até... Eu separei alguns tópicos aqui porque eu não quero me esquecer. Não tinha muito roteiro, esse vídeo não estava planejado, obviamente, mas como saiu esse comunicado, a gente teve que se preparar.
Mas o que é sempre notório e revoltante é que sempre que se fala de harmonização, justiça tributária, isonomia, unificação, distorções, corrigir distorções, é sempre no sentido de elevar as alíquotas. Então, se há uma distorção entre alíquotas, alguma que é uma que é mais alta, outra que é mais baixa, a resposta do governo é sempre, bom, então vamos aumentar todas. Nunca se pensa, quem sabe reduz todas. Eu vou falar mais sobre isso porque tem um caso aqui que também é mais um revoltante, mas é sempre no sentido de aumentar. Vamos uniformizar, então aumenta para todo mundo, vamos aumentar mais imposto. Nunca passa pela cabeça deles a ideia de reduzir a carga tributária, que é realmente o grande problema e é o que estimula vários dos comportamentos dos brasileiros, dos cidadãos, na busca por se protegerem, por pagarem menos impostos, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer pagar imposto, ninguém paga imposto porque gosta, e sim porque é imposto. Ninguém é contribuinte, todo mundo paga imposto porque precisa pagar, porque senão vai preso. Ninguém paga voluntariamente, senão seria outro nome. Mas, voltando aqui aos slides. Então aqui, esse é o IOF, que chama aqui IOF de seguros, que pega o VGBL e que não vai impactar quase ninguém. É uma medida, claro, de buscar pagar menos imposto, então é uma medida de eficiência tributária, foi uma lacuna encontrada por grandes investidores que estavam usando o VGBL para pagar menos imposto, medida legítima, válida e legal. E para tentar coibir esta prática, agora os aportes mensais nesse tipo de plano de previdência, superiores a R$50 mil, claro que para a maior parte dos brasileiros isso aqui não impacta, são pouquíssimos, mas aportes maiores de R$50 mil serão taxados em 5%. O aporte, não é um ganho no retorno, o aporte, você deposita 50 mil, vai ter que pagar 5%. Assim, o que é assustador dessa medida é o precedente, e se algo como isso passa, como isso pode impactar lá para frente? Bom, agora é 50 mil, daqui a pouco, quem sabe, precisamos mais impostos? Reduz agora, em vez de ser 50 mil o limite, coloca 20, coloca 30, coloca 10, e assim por diante. Então, aqui o que preocupa mais não é o efeito, a abrangência de quantas pessoas serão afetadas, mas sim o precedente de taxar o aporte. Olha a maldade. Mas enfim, seguindo aqui, crédito para empresas. Então, como é que era? A empresa pagava aqui no máximo 1,88%, agora vai ser 13,95%, porque é o que a pessoa física paga. Então, para eliminar essa assimetria e essa distorção, vamos aumentar de todos. Em vez de reduzir da pessoa física, não, vamos aumentar da pessoa jurídica, e agora todo mundo vai pagar mais imposto. Então, está encarecendo o imposto sobre o IOF de crédito para empresas. Já não bastasse as empresas estarem muitas endividadas, pagando os juros mais escorchantes do planeta, fora toda a carga tributária elevada, agora é mais o imposto que encarece ainda mais o acesso ao crédito. Enfim. Aí entrando agora no... Até aqui. Vou pausar aqui só para fazer um comentário. Cara, eu acompanho o Fernando há muito tempo, né? E eu nunca vi ele nesse nível de estresse gravando um vídeo. Assim, dá para ver que ele tá coringando mesmo. Dá para ver que o cara já tá... Assim, e quando ele... No dia que ele postou isso daqui, eu vi ele no Twitter falando estudo em Bitcoin. É a única coisa que dá para fazer. Tipo assim, ele já tá desistindo, já tá lavando as mãos mesmo. É que assim, cara, algumas pessoas elas só vão perceber que é it's over quando as pessoas começarem a ver os primeiros absurdos. Cara, os absurdos da insegurança jurídica do país já estavam acontecendo há muito tempo. Agora começou os absurdos econômicos. Você viu que ele ficou bem revoltado com aquilo dali de cobrar 5% no aporte, não é no investimento, não importa o que é. Eles vão cobrar acima do valor X uma porcentagem do aporte da pessoa. Só que olha a maldade. E ele vai coringar mais, você vai ver que mais pra frente aí. Enfim, eu não ia colocar a live inteira, mas não dá, velho. O conteúdo do cara é muito bom. Acho que a gente vai acabar vendo o vídeo todo dele. Você vai ver que ele vai coringando mais no vídeo, ele vai piorando. Sim, o detalhe que tem aí que o pessoal não vai perceber agora, talvez só perceba depois, quando o governo fixa um imposto sobre um valor, por exemplo, o valor é 50 mil. Cara, a gente não sabe se a gente vai ter hiperinflação daqui 6 meses ou daqui 1 ano, certo? Então, se eu coloquei um imposto sobre valor, cara, se a nossa moeda inflacionar 500% em 2 anos, 50 mil reais vai ser um salário mínimo. Você entendeu? Uhum. Qual que é a jogada nesse tipo de medida? Eles não colocam a tantos salários mínimos ou tanto... Não, valor fixo, porque quando inflacionar a moeda, aquele imposto vai pegar todo mundo. Não só, vai pegar uma parcelinha pequena da população. Não, não vai. Porque eles vão inflacionar a moeda e isso vai pegar todo mundo depois. Mas bora tocar o barco. É por isso que ele entendeu a maldade. Cada vez mais 50 mil reais vai ser acessível para a população. Daqui a pouco você vai ver o Zezinho da couve ali passando 50 mil reais no dia.